E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na manhã desta sexta-feira, e chegou o dia. Chegou o dia. O Santos vai pegar o Sport logo mais à noite, às 9h30 na Vila Belmiro. Não pode pensar nem sequer em empatar. Tem que ganhar. Porque o objetivo é chegar aos 45 pontos. E para chegar nessa pontuação, em 3 jogos, o Santos vai precisar de 2 vitórias e um empate. Ou seja, 7 pontos, que adicionados aos 38 que ele tem neste momento, bateria nos 45. Isso porque a chance de rebaixamento do Santos não é pequena, não. Aumentou depois da última rodada. E o Fortaleza, depois de vencer na terça-feira o Bragantino fora de casa por 1-0, diminuiu a chance de ser rebaixado. Enfim, o jogo de hoje é muito importante. Muito. O Santos não pode pensar em nenhum resultado que não seja vitória. Tá? Vamos falar sobre isso, vamos fazer um pré-jogo, discutir a questão, time do Santos, o provável time, a gente não tem certeza, mas vamos falar sobre o provável time do Santos. De todo modo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo, porque tudo isso é muito importante para fazer esse canal crescer. Fechado? Gente, é o seguinte, a chance de queda do Santos estava em 57,8%. Depois da última rodada, quando o Santos empatou fora de casa em 1-1 com o Internacional em Porto Alegre, essa probabilidade, esse percentual passou de 57,8% para 64,2%. Você pode falar, Sormani, é muita coisa, o Santos não depende só dele. Não depende só dele. Mas a conta que o Santos tem que fazer agora é chegar a 45 pontos. Ele tem mais 3 jogos no campeonato. Sport em casa, Juventude fora, Cruzeiro em casa. O Sport já está rebaixado há 3 rodadas. Faz 3 rodadas que o Sport está já matematicamente rebaixado. E nessa última rodada, ele perdeu novamente e não perdeu pro Vitória, né? 3-1. E com esse resultado ele não larga mais a lanterninha. Então vai terminar o campeonato, o Sport, na 20ª colocação. O time está em crise, o Sport. O presidente, o Yuri Romão, renunciou. Ele foi eleito no final do ano passado, assumiu no começo desse ano, tinha mais um ano, porque lá são 2 anos, ao contrário de 3 anos do Santos, lá são 2. Então ele assumiu esse ano, tinha um ano que vem pela frente, mas renunciou, pedindo desculpas, etc e tal. Olha, o pau tá comendo lá. O ambiente é péssimo. O Sport é o pior time do campeonato. O pior time do campeonato. Eu vou só dar uma olhada aqui, enquanto a gente troca uma ideia aqui, para ver quanto tempo o Sport não ganha uma partida. Eu acho que desde o jogo contra o Corinthians, quer ver? Eu acho que desde o jogo contra o Corinthians. Vamos ver, o Sport, estou olhando aqui no site O Gol, que eu acho muito bom e indico para vocês também. Mas a campanha do Sport é uma vergonha. É uma vergonha. Tanto é que o time, eu acabei de falar para vocês, está rebaixado já há 3 rodadas. Exatamente. A última vitória do Sport, a última, foi contra o Corinthians, 1-0, em casa, no dia 21 de setembro. Outubro, novembro, 2 meses e uns quebradinhos. Ele, nesse período, ele perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidas e empatou 3. Aí, depois de ele ganhar do Corinthians, ele fez mais 13 jogos, perdeu 10 e empatou 3. Ele vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derrotas seguidas. 8 derrotas seguidas. Um absurdo. Um absurdo. É a defesa mais vazada do campeonato. O Sport já sofreu 66 gols. 6-6. É a pior defesa do campeonato. E é o pior ataque da competição. 28 gols marcados. Tem um saldo negativo de 38. Absurdo. Então, é obrigação do Santos ganhar esse jogo. Obrigação. Não tem conversa. Não tem negócio. Não há discussão. O Santos não pode pensar em nenhum resultado esta noite que não seja vencer o Sport na Vila Belmiro e ponto. Vila que vai ter a sua totalidade de torcedores, porque todos os ingressos foram negociados. Todos os ingressos foram negociados. Vitória importante, porque o Santos, se vencer, ele vai a 41 pontos e
e empurra o Vitória para a zona do rebaixamento. O Vitória ficaria com 39. E o Vitória vai jogar amanhã não, sábado, contra o Mirassol às 4 horas da tarde no Barradão. Vai jogar pressionado pela posição dentro do Z4. Joga em casa, Sormani vai estar lotado. Vai. Mas o Mirassol é um time cascudo. Vocês viram contra o Santos. Vocês viram na Vila Belmiro. Dominou boa parte do jogo. Não à toa, o Mirassol está na 4ª colocação e já garantido na Libertadores no ano que vem, na fase de grupos. É um baita time. Então, por isso é importante. Se isso acontecer, essa chance de rebaixamento de 64,2, ao final dessa rodada, vai cair brutalmente. Então o Santos não pode perder. Não pode perder. O time está escalado? Na cabeça do Vojvoda, já está. É difícil você conseguir a escalação. Mas tem um cara, um caboclo bom, é o Lucas Mussetti. Já falei para vocês dele. Ele quase sempre acerta. Ou na maioria das vezes ele acerta. Tá? Na maioria ele tem acertado muito. Então eu fui lá dar uma olhadinha no trabalho, no Instagram dele. E ele diz o seguinte, que o Santos pode ter até 8 alterações para esse jogo. Eu fico preocupado. É muita coisa. Qual seria o time então, Sormani? O time seria o seguinte. Brazão, Igor Vinícius voltando, uma mudança. Frias, Zé Ivaldo voltando, 2 mudanças. E Souza. Arão, Schmidt voltando e o Neymar, que não jogou contra o Internacional. Barreal voltando a ser titular, Tiquinho de centroavante e o Guilherme voltando a ser titular. 7 alterações eu listei aqui no time que ele colocou aqui. Eu não sei como é que ele falou em 8 alterações. Eu não consigo enxergar. Tá, porque o Souza não começou como titular. Tá certo, 8 alterações. O Souza começou como reserva do Escobar. Então seriam, em relação ao time que começou o jogo contra o Internacional, 8 alterações. Seriam titulares, remanescentes daquele jogo, Brazão, Frias e Arão. O resto do time, todo, que provavelmente, segundo o Mussetti, vai começar esse jogo, era banco ou estava de fora no jogo passado. Entendeu? Eu acho muita coisa. De qualquer maneira, ele está trabalhando o time. Tem treinado. Agora, isso é garantia de alguma coisa? Não. Pelo que a gente tem visto, não é. Porque o Vojvoda não consegue fazer do Santos um time competitivo. Não consegue. Ele poderia ter perdido o jogo passado para o Internacional, no Beira-Rio, no primeiro tempo. O Internacional fez um gol só. Nossa sorte. Aí no segundo tempo, ele corrige, faz algumas modificações, o Vojvoda, o Santos iguala o jogo, consegue chegar ao empate. Mas poderia ter perdido o jogo no primeiro tempo, que acabou só 1, poderia ter acabado 4. 2 bolas na trave. Brazão fazendo ótimas defesas. Então, eu fico aqui um pouco preocupado em relação ao que o Vojvoda tem feito. E essas 8 alterações me preocupam. Se bem que são 8 alterações, mas Brazão, Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo e Souza, era uma zaga que estava jogando. O Zé Ivaldo só não jogou a partida passada, estava suspenso. E o Igor Vinícius perdeu a posição para o Maicon, mas vinha jogando. Arão, Schmidt e Neymar, quer dizer, aí você vê, o Zé Rafael está de fora. Ele foi muito mal contra o Internacional. Mas eu não deixaria. É um jogador que pode fazer a diferença. É um jogador que tem qualidade, tem estofo para fazer tudo isso. Entendeu? Mas ele optou pelo Schmidt, talvez para liberar o Arão, não sei. Ou liberar os 2 laterais, o Souza e o Igor Vinícius, deixar o Frias e o Zé Ivaldo tendo a proteção do Schmidt, entendeu? O Arão sendo um pouquinho mais à frente. Eu não sei qual vai ser a tática dele. Vojvoda. Mas aí alguém pode falar, senhor, mano, mas você não vai falar nada do Tiquinho? É esquisito, porque o Lautaro treinou. Não jogou em Porto Alegre, mas treinou. Treinou ontem, quinta-feira. E vai pro jogo. Ou seja, vai ficar no banco. Porque parece que vai jogar o Tiquinho. Dá para entender. Porque o Sport vai ficar todinho atrás. E com o Neymar jogando de 10, não com a camisa 10, mas de 10, ele vai vir de trás, de frente pro gol com a bola dominada.
e o Tiquinho vai ser o cara que vai tentar fazer ali o poste, o pivô, segurar os backs, para que o Neymar tenha espaço próximo à área para ele poder trabalhar e concluir a gol. E a gente sabe que o Neymar é letal. Não tem sido como era? Não. Mas ele é um cara que encontra passes preciosos, deixando companheiros na cara do gol, e às vezes finaliza, faz gol. Como aconteceu contra o Mirassol na Vila Belmiro. Neymar está de fato garantido. Ele até postou no Instagram dele 3 fotos. 2 dele, deixa eu ficar um pouquinho mais para cá. Eu vou botar a foto aqui. 2 dele e uma ele postou ali da arquibancada da Vila Belmiro com o Santos, onde e como ele se vê. Tá? Então vocês estão vendo aí as 3 fotos. Ou seja, ele se escalou para o jogo. Acho ótimo. Não acho que ele deve ficar no banco. Porque se ele ficar no banco, entrar e se machucar, você vai ter que tirar o Neymar. Se ele começar jogando e ele, por um acaso, se lesionar, você gasta uma substituição só. E é importante você ter as substituições para você mexer no time, como por exemplo o Vojvoda fez em Porto Alegre. As modificações que ele fez lá contra o Inter foram fundamentais para que o time reagisse e chegasse ao empate no segundo tempo. Neymar, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, não está jogando no sacrifício. Faz parte, um monte de jogador joga assim. Um monte. Eu me lembro até de... Foi o Kobe Bryant que falou que a dor faz parte do corpo do atleta. Não existe atleta que não tenha dor. Claro que ele tem uma lesão de menisco. É diferente. Mas muita gente joga assim. Eu contei para vocês a conversa que eu tive com o Dr. Joaquim Grava, ex-médico do Corinthians, passou pelo Santos, seleção brasileira, e falou: senhor Mani, eu cansei de colocar jogador para atuar desse jeito aí que o Neymar tá. Cansei de colocar. Aí o cara joga, quando termina o campeonato, ele vai lá e faz cirurgia, que é o que deve acontecer com o Neymar. Entendeu? E volto a dizer o que eu disse no vídeo de ontem, no vídeo passado. Ele não contrariou, pelo que eu apurei, ele não contrariou o departamento médico do Santos em nenhum momento. Ele treinou ontem e anteontem com a autorização do departamento médico do Santos. Com a anuência do departamento médico do Santos. Entendeu? Gente, outra coisa. O Sport, como eu falei para vocês, já está rebaixado há 3 rodadas. Não sai mais da zona do rebaixamento. E o presidente renunciou. Tá um caos. O time dirigido pelo César Luceno está definido. Vai jogar com Gabriel, Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Rafael Thierry e Luan Cândido. Rivera, Lucas Cal e o Lucas Lima. No jogo passado ele fez gol, hein? O 2-2 lá no Recife ele fez gol. E comemorou feito louco. Na frente, Mateuzinho, Pablo, ex-São Paulo, ex-Atlético Paranaense, e o Léo Pereira. Esse é o time do Sport, que não vence há 13 rodadas. Como eu falei para vocês, vejo uma sequência aí de 8 jogos sem vencer. Tudo derrota. Pior defesa do campeonato. Pior ataque do campeonato. Tem que ganhar. O árbitro da partida, Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. O Felipe Fernandes de Lima trabalhou em 3 jogos do Santos nesse campeonato. Derrotas. A derrota do Santos para o Fluminense no Rio de Janeiro, gol de Samuel Xavier no finalzinho. O empate do Santos no Allianz Parque com o Ceará em 0-0. E a vitória do Santos sobre o Flamengo por 1-0. Eu não me lembro de nada errado nesses jogos, mas eu fui dar uma olhada nos relatos pela internet, se tinha acontecido alguma coisa. Não aconteceu nada. Nem na derrota para o Fluminense, nem no empate com o Ceará, e também nada na partida contra o Flamengo. O VAR é o Braulio da Silva Machado. Vocês lembram dele? Ele pitava até anteontem. Agora já estourou a idade, virou VAR. De Santa Catarina. Ele foi VAR em Santos 2, Atlético Mineiro 0 na Vila Belmiro. Não aconteceu nada demais também. Sport 2, Santos 2, lá na Ilha do Retiro. É a segunda vez que ele vai ser VAR no mesmo jogo. Foi lá no jogo da ida, vai ser agora no jogo da volta. Ele chamou o árbitro do jogo, que eu não lembro quem foi, que eu não peguei aqui, para olhar o jogador Rincon. O Rincon foi expulso ainda, no finalzinho do primeiro tempo. Foi justa a expulsão. E apitou também, e foi VAR também nesse jogo do Santos com o Flamengo, 3-2 do Flamengo no Maracanã. Também não aconteceu nada.
Isso, todavia, não é garantia de nada. Eles podem aprontar, porque a arbitragem no Brasil é um horror. É um horror. Mas tomara que nada aconteça. Aonde vai passar o jogo, sua mãe? Vai passar no Sport TV e no Premiere. 9h30 da noite na Vila Belmiro. E depois do jogo, eu volto aqui com um novo vídeo. Tá bom? Espero que falando de uma vitória do Santos. Porque se não ganhar, meu companheiro, vai ficar complicado. Mas vai ganhar. O Santos não vai cair, não. Até.